São João Paulo II, ele fala, no início do catecismo, que o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Então, quando você foi criado por Deus, Deus plantou no coração de cada um aqui, no seu coração, no coração de cada um de vocês, Deus plantou um germe de santidade. Deus plantou o desejo do coração dele. Deus plantou o amor dele, o amor do coração de Deus. Por isso que muitas vezes a gente vai buscando em tantos outros lugares o que a gente só pode encontrar em Deus. Em Deus. Vocês conhecem a história de Santo Agostinho? Sim ou não? Já ouviram falar um pouco, com certeza. Santo Agostinho viveu isso. Santo Agostinho buscava fora aquilo que ele só tinha como encontrar dentro do coração dele. E um dia ele percebe que aquilo que estava no coração dele era o que verdadeiramente ia saciar e verdadeiramente ia trazer uma alegria ao coração de Santo Agostinho. Vamos voltar um pouco comigo? Volta um pouco comigo aqui. Lá no Gênesis, o que aconteceu no livro do Gênesis? Deus cria Adão. E logo em seguida, Deus faz passar diante de Adão todos os animais. Todos os animais. Para que o homem possa dar nome. Então, passou na frente de Adão o jumentinho, o burro, o cachorro, o cavalo, vários outros animais, e Adão foi colocando o nome. E da forma que Adão colocava o nome, Deus permitia. Só que depois de ter passado todos os seres criados por Deus, as aves do céu, tudo, Adão cai em si e diz: eu estou só. Eu estou só. Quantas vezes você não se sentiu só na sua caminhada? Quantas vezes você estava ao redor de várias pessoas, mas caía em si e percebia: eu estou só. Não tem quem esteja comigo. E Deus olha essa necessidade do homem, faz cair no homem um grande torpor e tira do lado dele, da costela, a mulher Eva. E ele diz: essa sim, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Primeira poesia romântica acontece ali. Adão falou: é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Faz um elogio a Eva. Diz: essa sim me corresponde, essa é minha auxília, essa me corresponde. Imagina, Deus criou a imagem e semelhança dele também a mulher. E ali Adão percebeu: essa mulher que é a imagem e semelhança do meu Criador, essa sim preencheu o meu coração. Agora pensa comigo. Imagina o próprio Criador. Imagina o próprio Deus. Imagina aquele que criou Eva. O que ele não pode preencher no nosso coração? O que ele não pode fazer conosco se a gente se entrega completamente a ele? E na Sagrada Escritura, quando acontece de Jesus encontrar com a samaritana em João 4, deixa eu abrir aqui, vocês que trouxeram a Sagrada Escritura, podem abrir aqui enquanto vou abrindo também, Evangelho de São João, capítulo 4, Jesus ele encontra com a samaritana, e começa a atrair a samaritana pelos sentidos. Pelos sentidos. Jesus pede: dá-me de beber. E no versículo 11, Jesus responde à samaritana, depois dela falar: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? E Jesus fala: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber? Tu é que lhe pedirias e ele te daria água viva. E no versículo seguinte, 11 em diante, fala: Senhor, nem sequer tens vasilha e o poço é profundo. De onde, pois, tira esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? E Jesus responde: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nela fonte de água, jorrando para a vida eterna. E a samaritana diz: Senhor, dá-me
dessa água para que eu não tenha mais que vir aqui, para que eu não tenha mais sede e nem precise mais vir aqui para tirar esta água. Vê como é a pedagogia de Jesus, como é algo diferente. Jesus começa a dialogar com aquela samaritana e pede a ela algo que para ela era possível fazer. E ela começa a colocar obstáculos. Algo semelhante a Clara falava aqui. Deus concedeu um dom tão especial para ela, mas dentro de nós tem algo que nos coloca para baixo. Tem algo que nos tira de nós mesmos por conta do pecado original. Uma dificuldade de se entregar a Deus foi o que Agostinho, quando eu comecei a falar, vivia. Deus chamava, ele sentia no interior do coração dele, Jesus falando: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminarás. E qual era a resposta de Santo Agostinho? Senhor, só mais um instante. Senhor, espera mais um momento. Senhor, daqui a pouco eu dou esse passo. E um instante não chegava, e um momento não terminava, daqui a pouco ele não dava nunca o passo, e assim só prolongava. E ele associa isso, para vocês entenderem o que Santo Agostinho vivia nesse processo de conversão, ele associa isso a quando você está dormindo, e tem que acordar 5 horas da manhã para poder tomar banho, tomar café e ir para o colégio. Eita, irmão, aquela preguiça. Toca o despertador, para quem reza o rosário, toca o despertador para o rosário, dá vontade de botar o soneca. Espera mais 5 minutinhos, só mais um pouquinho. E era isso que ele vivia. Ele tinha um sono profundo que ele não queria sair desse sono, mas ele entendia que ele tinha necessidade de sair disso. Ele precisava romper com o pecado, ele precisava se decidir. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? O que é que você precisa dar um passo para chegar a um destino? Nós cantávamos agora, sei que você vai chegar. Aonde? Qual o caminho que a gente tem que percorrer? É isso que Deus quer falar com você hoje. É este caminho que você tem que percorrer. Um caminho de santidade, um caminho de decisão, de romper contra o pecado, de se decidir a ficar na graça de Deus. O que acontece com esta samaritana, depois que Jesus começa o diálogo com ela, Jesus vê a abertura e Jesus entra na vida dessa mulher. Jesus fala no versículo 15, disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. E Jesus fala no versículo seguinte: vai, chama teu marido e volta aqui. E a mulher responde: não tenho marido. E Jesus fala: falastes bem, já tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu marido. Jesus toca na ferida dela. Por quê? Porque ela pediu algo antes. Como é que Deus pode te conceder a graça? Me fala se você não pede. Você, filho, filha que luta para alcançar a graça da castidade, tem pedido? Você que quer sair desse pecado, desse adultério, você tem pedido? Você que está nesse relacionamento abusivo e quer se livrar, você tem pedido isso? Se não, sinto informar, vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar. Você tem pedido a conversão? Se você tem pedido e tem se esforçado, Deus vai conceder a graça. Mas exige um esforço de si. E Jesus entra na história dela, toca na ferida dela, e aí começa um processo de cura. E ela reconhece o caminho. Jesus é o caminho. O que é que ela faz em seguida? Ela corre, ela vai, ela tem uma vida nova. Tem que andar devagar porque o copo vai derramar aqui água. Ela corre, vai ao encontro lá da cidade de Samaria e começa a falar de Jesus. E no Evangelho diz que quase toda a cidade se converte. Ela vai anunciar e muitas pessoas vão ao encontro de Jesus. E o povo depois fala: agora a gente reconhece, não porque você deu testemunho, mas porque nós vimos Ele, nós testemunhamos, nós ouvimos a sua voz. Está te lembrando de alguma coisa? O que Agostinho fala? Na Confissões do livro dele? Depois que ele tem essa experiência com Deus, Jesus atrai ele pelos sentidos. Deus atrai a nós pelos sentidos. É muito comum isso acontecer. Um fervor espiritual no início, um arrepio, um choro, uma emoção. Deus nos atrai pelos sentidos. E depois começa a transformar isso numa maturidade espiritual.
E Santo Agostinho fala: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tu estavas dentro e eu te procurava fora. Rompestes minha surdez, brilhastes, resplandeceste sobre mim. Deus tira Agostinho daquele sono, daquele torpor, para ele voltar, assim como ele tirou a samaritana, que estava numa vida de pecado, assim como ele tirou em João 5 aquele homem. Alguns falam um homem paralítico, havia 38 anos, mas enquanto eu rezava com esta passagem, hoje eu percebi algo muito interessante. Logo em seguida, só virar a página da sua Sagrada Escritura, você encontra, no capítulo 5, Jesus, antes disso, ele vai para Galileia e depois sobe para Jerusalém para a festa que estava acontecendo dos judeus. Jesus, ele vê, no versículo 5, encontrava-se um homem doente havia muito tempo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? Ao que ele respondeu: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar o outro já desceu antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e pôs a andar. Ora, esse dia era um sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: é sábado, não te é permitido tomar o teu leito e andar. Ele respondeu: aquele que me curou disse: toma teu leito e anda. Eu quero que você medite agora comigo nesta passagem. Pensa comigo. O homem estava há 38 anos enfermo. Aqui não diz a enfermidade dele, preste atenção. Não diz a enfermidade dele. Em nenhum momento fala que ele estava paralítico. Mas quando Jesus chega e pergunta: você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Queres ficar curado? Sabe o que ele responde? Acabei de ler. Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém. O problema da enfermidade dele não era uma paralisia, porque aqui não falava, talvez não era nenhuma doença. O problema dele era a solidão. Esse homem se sentia só, eu falei com vocês no início. A mesma coisa que Adão sentia, esse homem estava sentindo havia 38 anos. Ele tinha se acostumado a viver só. Agostinho se acostumou também a viver só no seu pecado, naquele torpor que ele vivia. E não buscava uma vida nova, uma vida em Deus, não pedia a graça. Queres ficar curado? Jesus entra na história desse homem. E esse homem depois vai falar para os fariseus que estavam julgando ele, diz: aquele que me curou disse, toma teu leito e anda. Ele reconhece que agora ele viu a verdadeira presença. A verdadeira presença de Deus ele reconheceu em Jesus Cristo, que é Deus. Jesus trouxe a presença divina para o coração daquele homem, plenificou o coração dele. Ele viu, ele é verdadeiramente o caminho. E Jesus diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aquele homem tomou esta atitude, reconhecendo que o verdadeiro caminho que ele tinha que percorrer era o caminho da santidade. Era uma vida virtuosa, santa. E para concluirmos já esse breve momento de pregação, eu quero finalizar com um trecho de Confissões do Santo Agostinho. Ele tinha no coração dele, como eu falei para vocês, esta confusão. Ele era titubeante, claudicante na fé. Ele queria dar o passo, mas o pecado como se sussurrava para ele. Ele fala isso. E ele diz assim, quando sofria muitas tentações, ele fala: as tentações já não ousavam assaltar-me abertamente, mas sussurravam pelas costas, puxando-me para trás, para me afastar, para me obrigar a olhar para trás.
Bem aqui tem um crucifixo. E hoje é dia de Santo Tomás de Aquino. Em uma de suas conferências ele fala: na cruz de Cristo eu aprendi tudo. Ele fala: foi olhando para a cruz de Cristo que eu obtive todas as respostas. Foi na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo que o meu pecado foi vencido. É na cruz de Deus, filho, filha, que você tem força para lutar contra esse pecado. Se você não fixar os teus olhos na cruz e ver que esse é o caminho, eu sinto muito, você vai continuar olhando para trás que nem Santo Agostinho fazia. O pecado sussurra, vai dizer São Pedro, é como o leão a rugir, o demônio. São Pedro fala isso. É como o leão a rugir procurando a quem devorar. E ele fala: resisti-lhe firmes na fé. E a cruz, ela é fincada. A cruz traz firmeza na tua caminhada. Jesus quer trazer essa esperança ao teu coração. Você que estava se sentindo só, olha para a cruz. Diante da cruz, você vê um homem que também é Deus, que sofreu tudo por amor a você, e diz: está doendo, mas eu continuo. Eu estou sofrendo, mas eu vou até o fim. Você está disposto a ir até o fim? Você está disposto a romper com esse pecado? Você está disposto a falar como São Domingos Sávio? Antes morrer do que pecar? Nós vivemos uma guerra espiritual. Não espere, não deixe para amanhã. Dê o passo, dê a decisão hoje, dê um passo hoje. Decisão vem disso. Cisão, um corte que você tem que fazer. Então, vamos entoar novamente esse canto. Eu convido, se possível, a Clara para nos ajudar a rezar com esta canção novamente. Essa canção que vem trazer esperança ao nosso coração. Nos momentos que a gente se sente para baixo, fraco, vendo que nós somos impossibilitados, incapacitados de dar um passo na fé, de romper contra o pecado. No momento de maior dificuldade na vida de Moisés, imagina se você se depara diante de um mar imenso e tem uma multidão atrás de você dizendo: e agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa dar um passo. Deus, ele fala: eu abro o mar. Qual o mar da tua vida que precisa ser aberto? Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Jesus mesmo vem ao nosso encontro e diz: dá-me de beber. Queres ficar curado? Ele tem sede do nosso amor. Por isso vamos cantar rezando. Convido você a se colocar de pé neste momento. A cantar esta canção. E entrega a Jesus que morreu na cruz por nós. Entrega a Ele as tuas fraquezas, as tuas enfermidades. Enfermidade pode ser física, enfermidade é espiritual. E pede a Deus: Senhor, me dá força para que eu me levante. Deus escolheu os fracos para confundir aqueles que são fortes. Se você se sente fraco, seja bem-vindo. A nossa igreja é a igreja dos fracos. Mas pelo sangue de Cristo, olhando para a cruz, Ele nos dá força novamente para caminhar, para dar um passo, para entrar rumo ao céu, para lutar pela santidade.